Continuando o cenário político, hoje, quarta-feira, conversando com a deputada estadual Isolda Dantas. Participe, pode mandar sua pergunta para ela, sua opinião, sua denúncia, qualquer informação sobre política que você queira aqui trazer para interagir com a gente. Fique à vontade. Vonúvio tem informação agora. Pois é, vamos falar sobre a campanha do presidente da Câmara de Mossoró, Laurence Amorim, que concorreu à Câmara Federal nestas eleições e alcançou 57.598 votos. Mesmo não eleito, ele avalia a campanha como positiva. Qual o balanço que faz dessa campanha, deputado federal, o nome mais votado em Mossoró de toda a história? Olha, a campanha que fizemos aí com muita alegria, com muita vontade, nas ruas de Mossoró, de todo o Rio Grande do Norte, uma votação expressiva em Mossoró, que nos traz uma grande responsabilidade daqui em diante com a nossa cidade. Não conseguimos a vitória, que era o que queríamos, mas seguimos de cabeça erguida e trabalhando por nossa cidade. Agora é um momento de união, de buscar os eleitos para que possam estar ajudando o Mossoró a crescer, se desenvolver, enviando recursos. Nós vamos estar aí buscando um diálogo com todos que foram eleitos, como presidente da Câmara, como vereador, como representante do povo de Mossoró, pedindo essa contribuição, esses recursos do governo federal, recursos da Assembleia Legislativa, das emendas dos deputados, dos senadores, são muito importantes para a nossa cidade, porque desafoga o caixa municipal e faz com que sobrem recursos para investir em outras áreas. Então, nós vamos levar aí nosso pedido, nosso pleito a todos, dizer que continuamos o nosso trabalho, agradecendo a todo o povo de Mossoró que foram às urnas, foram 33.303 moçoroenses que nos deram um voto de confiança, mais de 24 mil no estado também, então foram quase 58 mil votos em todo o Rio Grande do Norte. Eu acredito que seja uma campanha que a gente passou nossa mensagem mais uma vez e vamos seguir adiante trabalhando para que a gente possa construir uma cidade melhor, um estado melhor. O que o vereador Laurence puder fazer como homem público, estarei fazendo. E em relação a essa questão, essa campanha para o prefeito Alisson Bezerra, muita gente diz, perdeu, mas a votação foi boa, não foi uma perda, na verdade. O senhor acha que vai ter algum impacto? Olha, obviamente que o prefeito queria ter os mandatos, né, para ajudar na sua gestão, para estar fazendo essas parcerias. Mas o resultado eleitoral em Mossoró, a quantidade de votos, mostrou que o eleitorado acreditou no projeto do prefeito e dos candidatos que foram apoiados por ele. A questão agora é quem ganhou tem que abrir as portas e quem perdeu tem que estar buscando somar e ajudar naquilo que é possível para melhorar a nossa cidade. O prefeito, ele está na cadeira de gestor, independente de quem está eleito deputado, A ou B. Então, ele precisa ser ajudado porque o que chega à cidade de Mossoró vai se transformar em benefício para a população. Eu acredito que a eleição, pelo menos para a minha pessoa, a eleição ela terminou no dia 2, quando fechou as urnas, né? Uma página virada. Agora é trabalhar o futuro, é tentar ajudar a nossa cidade da melhor forma possível e bater todas as portas para que a gente possa estar trazendo investimentos, recursos para a nossa cidade. Do ponto de vista eleitoral, existem perdas e ganhos, mas o mais importante agora é o foco na cidade de Mossoró, ajudar a nossa cidade a melhorar. Realmente, né, que os políticos esqueçam campanha eleitoral depois que passa a campanha eleitoral e possam trabalhar para os municípios, para o Estado, independente de posicionamento político, independente de divergências. Porque a gente já questionou muito isso, mas a situação não muda. A gente vê os estados vizinhos avançando porque existe um diálogo entre as classes, a classe política, existe um diálogo entre os divergentes politicamente e aqui não existe. Todo mundo bate o pé, cruza os braços e não conversa se não for do seu grupo, se não for do seu lado. Deputada, como é que a senhora vê isso? A gente viu muito isso acontecendo ao longo dos últimos 2 anos em relação à relação entre o governo federal e o governo estadual.
Muitas vezes a gente viu presenças aqui, principalmente exemplos, Jucurutu, ali na questão de Oiticincas, sem a presença da governadora do estado e sempre um palanque montado, e também a governadora fazendo movimentações em paralelo aos nomes do governo federal. Olha, Carol, primeiro as pessoas têm que entender como é que uma coisa é você estar fazendo gestão, outra coisa é você estar fazendo política no período eleitoral. São duas coisas diferentes, né? Eu acompanhei, como o Rio Grande do Norte sabe, os últimos 4 anos da governadora Fátima. E eu quero, não sei se, imagino que não deva ter vindo o convite para a governadora acompanhar o presidente. Mas eu sei que todas as vezes que ela veio para Mossoró, né, ela convidou o prefeito. Né? E quem me conhece sabe, principalmente aqui em Mossoró, é que eu sou uma pessoa que mais defendo isso. Eu fico olhando como exemplo o Ceará, né? Então, assim, eu não consigo conceber que um gestor, porque a pessoa não é gestora ela é gestora de uma cidade, de um estado. Então, é muito importante ter a capacidade do diálogo, ter a capacidade da humildade e receber recursos. Eu, por exemplo, eu coloquei emendas para vários municípios onde o prefeito era oposição ao meu partido, né? Apodi, por exemplo, vários municípios, né, de prefeitos que não nos apoiam. Aqui em Mossoró, por exemplo, né, foi um exemplo clássico que eu fico não conseguindo entender por que o Castramóvel ainda não foi adquirido. Vai fazer 2 anos agora em dezembro que o recurso foi depositado na conta da prefeitura. E eu quero dizer aqui para Mossoró e para quem nos assiste, eu estou aberta ao diálogo como sempre estive, né? No período da pandemia, eu liguei para o prefeito Alisson, eu fui à prefeitura, né? Inclusive com pouco tempo após a disputa eleitoral de 2020, que não foi fácil para nós perdemos a eleição, e eu humildemente fui até o gabinete do prefeito dialogar sobre a execução das nossas emendas. E, inclusive, no período da pandemia, me coloquei à disposição do prefeito, como também fiz isso com o governador, na época da prefeita Rosalba, né? Então, assim, eu acho que nós que somos representação política, nós temos a obrigação de, quando a gente ganha a eleição, a gente olhar amplo, a gente ter o diálogo, porque dialogar não significa eu abrir mão das minhas posições, não significa eu concordar, mas significa eu construir uma alternativa. Se for bom para Mossoró, eu já disse isso em todos os lugares, e né, o setor empresarial, os movimentos sociais, se for uma luta em prol de Mossoró, pode me chamar e tenho vários exemplos aqui, tenho muito orgulho, inclusive, quando a gente recebe esses depoimentos. Mas eu acho que está na hora dos políticos do Rio Grande do Norte pensar o que é bom para o Rio Grande do Norte e a gente correr atrás juntos. Não está brigando, não vou trazer porque fulano vai levar o nome. Isso é coisa da velha política, nós não podemos mais, porque quando o povo está bem, para a gente que é política é muito bom. Então, eu acho que está na hora de ter um amadurecimento do geral, né? Eu, mais uma vez, como disse, estou à disposição do prefeito, à disposição de Mossoró, né? Tenho acompanhado as redes sociais as pessoas lamentando, né, de Mossoró ter perdido um deputado federal. De fato, né, a única representação está na Assembleia Legislativa, mas quero aqui me colocar à inteira disposição para fazer, né, para abrir, né, contribuir cada vez mais com o diálogo do governo do estado para Mossoró. E está na hora da gente acabar com as vaidades e fazer com que a gente possa trazer o máximo de recursos e de bens para Mossoró. Deputada, a senhora fala nesta representação, né, que tem de Mossoró. Como é que a senhora dialoga com, por exemplo, agora os próximos 2 deputados federais, Natália e Mineiro, justamente para atender essas pautas da cidade, né, daqui da região? A senhora já parou para pensar sobre isso? E também os outros deputados aliados do PT. É importante, viu, Vanuve, dizer que a deputada Natália colocou emendas para a Prefeitura de Mossoró, né, para os CRAs, para a atenção básica. Eu, pessoalmente, fui com a deputada visitar os CRAs aqui em Mossoró. Então, veio recurso já da deputada Natália, do ano passado, para ser executado. Inclusive, a aquisição dos equipamentos
melhoria das estruturas dos CRAs com recursos da deputada Natália. E não tenho dúvida que estarei cobrando, né, do deputado Mineiro, que de forma muito justa recuperou seu mandato, como também dos outros deputados. Eu queria dizer aqui que eu não tenho nenhuma dificuldade de dialogar com nenhum deputado federal, nem nenhum prefeito, nem nenhum deputado estadual. A minha experiência na Câmara Municipal de Mossoró me ensinou muito isso. Eu tenho uma absoluta boa relação com os vereadores que foram meus colegas por 2 anos na época, como tenho uma excelente relação de cordialidade com os deputados na Assembleia. Isso não significa que eu tenho que concordar com eles, mas significa que no momento que é, por exemplo, para aprovar uma lei, não tem problema nenhum de conversar com os deputados da oposição e pedir para votar numa lei minha. Como eles pedem, como é uma lei positiva, eu voto sem nem... Fiz isso na época que eu era vereadora, na gestão da governadora ou da prefeita Rosalba. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante tranquila para aprovar projeto que é bom. Projeto bom para o povo, não tem perigo para que a gente não esteja junto somando. Então, os deputados, houve uma renovação da bancada, né? E me disponho em absoluta tranquilidade de me juntar para ir para Brasília atrás de melhorias para o Rio Grande do Norte, para Mossoró e para os demais municípios, que eu sei que as emendas parlamentares contribuem muito com os municípios. Agora, é muito importante que os prefeitos também reconheçam isso e se esforcem para executar, porque é tão difícil a gente conseguir emenda e quando seja liberada, a gente libera e às vezes os prefeitos não têm interesse em executar. Agora, acho que está na hora, né, da gente olhar para a gestão e dizer, se tem recurso, vamos executar, que é bom para o povo, né? Deputada, em relação à Assembleia Legislativa, como é que foi essa primeira sessão pós-eleições? Como era que estava o clima lá na Assembleia? Olha, Carol, eu não fui ontem para a Assembleia, até porque eu estava bem adoecida. Hoje eu consegui me recuperar um pouco e fui. Cheguei há pouco de Natal. Tava o clima assim, né? Os que conseguiram reeleição estavam todos lá, se confraternizando, né? Analisando. Acho que que não conseguiu reeleição, acho que estava o deputado Eliabe, que eu cumprimentei, né? E lamentei, porque são colegas, né? De Assembleia. Então, eu costumo muito dizer que essas pessoas que são oposição, elas não são inimigas políticas, são adversárias, que são coisas completamente diferentes. Você não pode ter raiva de uma pessoa só porque ela diverge da sua opinião. Muito pelo contrário, eu tenho uma relação tranquila, né? Teve deputados que não foram reeleitos, que são meus amigos, né? Como, por exemplo, o deputado Vivaldo, que a gente conversa tanto sobre as famílias. Então, estava um clima de muito otimismo, porque quem foi para lá foram os eleitos, né? Então, votação muito expressiva de muitos candidatos, né? E também uma imprensa lá muito... E já nos bastidores, a eleição para presidente, né? Que é uma coisa bem... O que a senhora pode soltar para a gente sobre essa articulação que está acontecendo para a presidência? Olha, eu, inclusive, não fiquei surpresa, porque em 2019, quando a gente assumiu, né? Eu fui... Lógico, eu era novata, mas não estava tão assim. Hoje, quando eu botei o pé na Assembleia, já estava, né? As articulações, as conversas, mas tudo muito ainda... Muita gente perguntando se o presidente pode ser reeleito. Juridicamente, a consulta que a gente já fez é que sim, né? Mas que pode só para um biênio, então... Aqui as coisas fervem, né? Mas muita coisa acontecendo nos bastidores, mas tudo vai se definir, principalmente depois das eleições do segundo turno. A senhora já tem voto, já? Não. Vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente partidária, né? Esse diálogo vai ser feito com a bancada, a nossa bancada aumentou, agora eu, Francisco e Divaneide, então a gente vai dialogar com a bancada, como bancada, né? Hoje eu sou líder do PT na Assembleia, mas isso será feito de forma com muita tranquilidade, né? Minha cabeça agora, está voltada para as eleições do segundo turno. Depois daí a gente começa essas articulações, que é só para fevereiro. A gente só elege o presidente em fevereiro, porque a posse dos novos deputados só acontece em fevereiro. Então tem muito tempo para maturar, para conversar, né? Já tem várias candidaturas que quase todo mundo se coloca como candidato.
Mas tem muita água para rolar debaixo da ponte. Desses nomes que têm se colocado, qual que a senhora acha que pode realmente viabilizar se colocar realmente no fim das conversas todas como candidato à presidência? Olha, Carol, não vou dizer nenhuma novidade aqui, que o presidente Ezequiel aparece com as condições, mas não significa que eu cheguei a conversar com ele ou que a gente... Nada disso, eu nem conversei, só cumprimentei o presidente. Mas, pela lógica, né... tem a capacidade, mas assim, isso não significa que é meu voto, muito pelo contrário, mas são as coisas que a gente vai na experiência acompanhando. Mas todos, na verdade, às vezes pode até chegar a um acordo, né, no geral, mas muita coisa vai acontecer, Vamos fazer mais um intervalo, no próximo bloco a gente volta com mais cenário político.